Eu quero já parabenizar todos os trabalhadores do nosso Brasil, os trabalhadores que movem e trabalhadoras que se empenham para mover esta nação, amém? Já que hoje é dia do trabalhador. E já quero deixar uma deixa aí, irmãos. É dia do trabalhador. E não é ironia, crente não anda com ironia. Eu nasci justamente dia 1º de maio de 1979. Aí você vai dizer assim: eu já sei, eu sei, o Face denuncia tudo. Eu sei que você sabe. Mas eu estava na tarde deste dia, passamos a tarde toda cozinhando, para a Ana Paula, para a Juliana, para a Natália, que pegou ali a feedback um pouquinho ali e tal. Mas passei alegre, passei tranquilo. E quando nós estávamos orando, agora à tarde no quarto, eu fiquei orando e eu disse assim: Senhor, eu sei que o aniversário é meu, um ano de vida é meu, mas eu quero pedir um presente para a tua filha. O aniversário é meu, mas recebe aí, irmã Ana Paula. Deus vai te conceder um presente. Eu não sei o que é, mas Ele vai te conceder um presente. E se você crê também, crê nisso, então diga aleluia. Sabe por quê? Porque antes de eu pregar, eu vou cantar uma canção. E eu falei com o Zé semana passada, e eu cheguei aqui e eu pedi: Senhor, confirma isso no meu coração. E quando eu ouvi dizer aqui que pelo nome, o sangue de Jesus, aleluia, o sangue do Cordeiro, nós íamos vencer, eu disse: Deus está nesse negócio. Você crê nisso? Diga glória. Porque pelo sangue de Jesus você vai vencer. Olha para o teu irmão com um sorriso e diz: olha, pelo sangue de Jesus você vai vencer. Mas diz com convicção: pelo sangue de Jesus você vai vencer. Olha para ele de novo e diz: porque no sangue de Jesus há poder. Oh, aleluia. Vamos lá? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Vai só o Senhor. Aleluia. Ei, se você crê nisso, cante com convicção. Oh, aleluia. Quantas vezes tem chorado aos pés do Senhor, agora prontamente Deus atende o teu clamor. Eis que agora o anjo traz a bênção pra você, e a vitória você vai receber. No sangue de Jesus tu vais vencer. No sangue de Jesus tem poder. Pelo sangue de Jesus comece a cantar. Pelo sangue de Jesus Deus vai operar. Oh, cante assim comigo, assim ó. Deus conhece o teu ser, jamais te esqueceu. Lembras quando aflito estava e Ele te socorreu. E agora uma vez mais tu sentirás o seu poder, pois lá no céu sobre ti Ele vai descer. Só quem está sentindo, levante a mão. Sangue de Jesus, tu vais vencer. No sangue de Jesus tem poder. Pelo sangue de Jesus comece a cantar. Pelo sangue de Jesus
Deus, olha, Deus está olhando agora o teu coração. Ele encheu a vida, o teu ser de plena unção. E agora todo mal que te aflige vai sair, pois o poder de Deus está sobre ti. Pelo sangue de Jesus tu vais vencer. No sangue de Jesus tem poder. Pelo sangue de Jesus comece a cantar. Pelo sangue de Jesus Deus vai operar. Eu quero ouvir só a igreja assim, ó. Pelo sangue, vai comigo assim, ó. Pelo sangue de Jesus. Isso, declare para o inferno ouvir. Pelo sangue de Jesus. Isso é profético. Tem muito poder. Pelo sangue de Jesus. Como é que é? Glória a Deus. Pelo sangue de Jesus Deus vai operar. Pelo sangue de Jesus tu vais vencer. Pelo sangue de Jesus tem poder. Pelo sangue de Jesus comece a cantar. Pelo sangue de Jesus Deus vai operar. Só quem crê nisso, levante a mão, diga glória. Sabe por quê? Não é ouro, não é prata, não é status, é o sangue de Jesus. Você crê nisso? Diga glória a Deus. O diabo não está querendo que você vença. Me ajuda aí, o meu amigo, esse teclado aí do seu amigo. Mas você vai vencer. Diga para o seu irmão, você vai vencer. Pode até parecer que não, mas você vai vencer. Glória a Deus, amém. Eu quero compartilhar com os irmãos. Vamos ler 2 versículos da palavra de Deus, e logo em seguida nós vamos estar ministrando a palavra de Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 16 e o verso de número 13. Logo em seguida nós vamos aí para o capítulo 30, verso 6. 1 Samuel, capítulo 16, verso 13, vai dizer assim: tomou Samuel um chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para Ramá. 1 Samuel ainda, capítulo 30, verso 6, vai dizer assim: e Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. E aí o texto, parte B do versículo, vai dizer: porém Davi se reanimou no Senhor seu. Porém Davi se reanimou no Senhor seu. E aí você fica sua Bíblia aberta, uma feche, glorificando o nome do Senhor nesta noite. Quantos creem que Deus tem uma palavra de vitória para você aqui nesta noite? Quantos creem que o Senhor tem uma palavra de esperança, de fé, em meio a tudo que talvez você esteja vivendo? Diga aleluia. Glória a Jesus. Queridos, escute o texto que nós acabamos de ler, capítulo 16, verso 13, muito conhecido da igreja, talvez um pouco menos do capítulo 30 e o verso de número 6 que acabamos de ler. Mas o capítulo de número 16, o verso de número 13, todos conhecem a história de Davi. Quando se fala em Davi, a primeira coisa que vem é um Davi que derrotou o gigante Golias. Sim ou não?
a primeira coisa que se fala Davi, a primeira coisa que vem à cabeça, que as pessoas conhecem e que é muito comum de se pregar ou de se falar, é quando Davi toma a iniciativa de observar de que o adversário de Israel não tinha tal poder para tal afronta. E todos conhecem a história. E o texto do capítulo 16, verso 13, vai se anteceder a tudo isso. O livro de 1 Samuel e 2 Samuel, na verdade, ele é um único livro, dividido em duas etapas. Mas se você observar todo o contexto e o texto, ou vice-versa, vai falar de Saul, de Davi e de Samuel. Tudo está inserido e todo o assunto é relacionado a estes três personagens. Já no primeiro capítulo a Bíblia vai dizer que o homem a qual o povo escolheu, e Deus assim manda ungir, que era Saul, que era o rei, que estava sobre o governo e o domínio da nação de Israel, Deus vai rejeitar ele por causa da sua desobediência, por causa das suas irreverências, as orientações do Senhor. Saul achava que o que ele fazia, da forma que ele fazia, mesmo que fosse para Deus, era correto. Ao ponto de Deus chamar o profeta e dizer: acaso me agrado eu de sacrifício ou de obediência? E a Bíblia vai dizer que Deus, por sua vez, vai rejeitar ele como rei. No capítulo 16, mesmo lá no início, quando você vai ler, Deus está chamando a atenção do profeta Samuel e vai dizer assim: até quando estará tu orando por Saul, tendo eu rejeitado o Senhor? E você vai entender por que eu estou falando tudo isso, para a gente poder entender o que está acontecendo. A Bíblia diz que o Senhor escolhe a Davi, manda ungir ele, o rei que agora regeria a nação de Israel. Deus viu alguma coisa em Davi para que mandasse o profeta ungi-lo. Só que nós lemos dois textos. Um texto que Deus está mandando o profeta ungí-lo, e agora no capítulo 30, no livro de 1 Samuel, verso 6, está dizendo que Davi se angustiou, porque o povo falava de matar a Davi. A notícia que corria é que ele seria apedrejado e talvez isso levaria à morte. E para que a gente entenda o porquê que está acontecendo isso, você vai ver no cabeçalho, o texto fala sobre uma cidade chamada Ziclag. E para que a gente entenda melhor isso, na verdade, desde que o Senhor escolheu a Davi para ser rei sobre a nação de Israel, Davi, já muito jovem, começa a passar por várias etapas da sua vida. E quando um homem chamado Saul, que estava agora rejeitado, e ele sabia dos seus erros, fica sabendo que alguém mais novo, alguém mais jovem, alguém sem poder financeiro e aquisitivo nenhum, vai ser aquele que Deus escolheu para liderar o povo que ele achava que era dele, ele deixa entrar no coração um espírito de inveja, um espírito de ciúmes. E ele agora começa a perseguir aquele jovem de todo jeito. Eu sei que vocês conhecem a história. E Davi, irmãos, começa a fugir de tudo quanto é forma, porque Davi não queria de maneira nenhuma sujar as mãos de sangue em abater o Saul. Davi, ainda jovem, moço, era um jovem que tinha um temor e uma reverência muito grande a Deus. E agora, ungido por Samuel, aquele que Deus abriu a madre da sua mãe e ofereceu dentro do templo, e foi criado ali, aprendendo, crescendo na presença do Senhor, e um homem que ninguém podia falar nada de Samuel, era um homem íntegro, um profeta íntegro, o último juiz a julgar a nação de Israel, ninguém tinha nada a falar. Saul vai ficar angustiado, e é por isso que Davi fugia daqui e dali. Quantas vezes teve a oportunidade de matar Saul, mas não, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Mas o texto vai dizer que o tempo vai passar. Israel estava num período de guerra, vivia direto, constantemente em milícias, em batalha. Os filisteus,
os cananeus, mas os maiores inimigos de Israel eram os filisteus, no período de Saul e no período de Davi. Enquanto Davi não tomava posse, enquanto não acontecia aquilo que Deus havia prometido, Davi foi crescendo, foi aprendendo, foi ganhando batalha. Muitas coisas ele evitava. Só que a gente se esquece de um detalhe. Deus escolheu Davi? Escolheu. Mas Davi era ser humano como eu e você, cheios de limitações, cheios de falha humanas. E num dado momento em que a nação de Israel está num momento de muita batalha, foi falado, eu cheguei aqui, o pastor Hélio estava falando de batalha, de guerra, sim ou não? Sim. E num momento de grande dificuldade, Davi vai estar, na verdade, desapercebido, porque o contexto vai dizer que os filisteus estão se armando em massa. Estava para acontecer uma das maiores batalhas no período dos reis da nação de Israel. E na verdade nesse período Davi já havia pego algumas experiências, a promessa ainda não havia se cumprido. E Davi na verdade estava tomando posse e guardando uma cidade chamada Ziclag, que lhe foi oferecida pelo rei Aquis, arqui-inimigo da nação de Israel. Mas Davi estava fazendo isso porque Saul procurava ele o tempo todo para matar, o perseguindo. E Davi tinha receio desse confronto. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando o general do rei vai observar Davi, ele vai olhar e vai dizer: não é esse da nação de Israel? Não é esse aquele a qual Deus entrega tudo nas mãos dele? O que ele faz aqui? Porque Davi havia abandonado a cidade de Ziclag. Davi pega toda a sua comitiva de homens que ele tinha à sua retaguarda, soldados, amigos, e ele vai embora, irmãos. Vai se juntar aos filisteus. Enquanto isso, a cidade que estava sob a mão de Davi, Ziclag, as famílias dos soldados, as famílias dos chefes de famílias, mulheres, velhos, crianças, criança de colo, criança de berço, toda a cidade, irmãos, que estava sob a responsabilidade de Davi, está à deriva. E Davi está unido com os filisteus para guerrear, na verdade, contra a nação de Israel. Presbítero, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo chamar a atenção para a igreja do século 21, que se nós não tivermos prestando atenção sobre o Espírito de Deus que Ele está orientando, nós vamos nos pegar muitas das vezes no lugar errado, na hora errada, militando contra nós mesmos. Eu não faço porque eu não concordo, eu não vou porque não foi eu que estou na direção. Para com isso, Deus está querendo unidade. A nossa luta não é contra nós mesmos, mas sim contra potestades e principados. Quem entende isso? Levante a mão, dê um brado de glória a Deus. E o texto vai dizer que quando ele toma posse daquela palavra, e eles se dão conta, pastor Hélio, e partem em direção a Ziclag, de longe, alguém vai dizer para Davi: Davi, olha a fumaça. E começa a gerar uma preocupação no coração, irmãos. É assim que acontece com a gente. Só depois que a gente vê a fumaça, só depois que a gente vê tudo bagunçado, é que a gente vai. É assim, nós somos assim. O que é isso? Isto é a nossa habilidade humana. Isto é para provar o quanto nós somos falhos e pecadores. Davi não fala nada e eles partem. Quando eles chegam na cidade, irmãos, o cenário é de desgraça total. Quando eles chegam na cidade de Ziclag, depois você vai confirmar, 1 Samuel, capítulo de número 30. O que eles encontram é tudo havia sido queimado, tudo havia sido destruído, tudo aquilo que eles possuíam, que as famílias possuíam, foi levado, irmãos. E ainda assim, não só se bastasse os animais tacar fogo, agora eles vão levar as mulheres, os filhos, as crianças, leva tudo. Imagina aí, irmãos. Imagina você chegar na sua casa, você sair para trabalhar, você pai, você mãe, deixar seus filhos, sua casa bem montada com a babá, e você chegar e encontrar a sua casa em cinzas. Cadê meus filhos? Cadê minhas filhas? Levaram, vieram aqui, roubaram tudo, quebraram tudo,
saquearam tudo, você não tem mais nada, meu irmão. Eu não sei você não, mas pode ter certeza, falando numa ótica humanamente, deve ter causado um desespero tão grande, deve ter causado um desgosto tão grande, uma amargura tão grande no coração de Davi, irmãos, que não se tinha força mais para nada. Prova para mim, o texto vai dizer que quando eles olham aquela situação, quando os homens que achavam com Davi e tinha toda a sua confiança, a sua esperança depositada, porque Davi era um homem que vinha ganhando muitas batalhas, era imbatível, irmãos, ninguém parava Davi. Eles olham para ele e começam a chorar, irmãos. Começam a chorar. Talvez você entrou aqui hoje desse jeito. Eu sei que o ministério já falou, mas eu vou repetir. Eu sei que nós já cantamos, mas eu vou repetir. Porque eles vinham aparelhados em cavalos, vinham com suas fardas, vinham com suas armas, mas a notícia que chegou ao coração e a sua visão era de desgraça. Quem olhava para Davi e os seus soldados dizia: ali está um grande exército. Mas, irmãos, sentimentalmente falando, estava destruído. Por quê? Havia tudo sido levado, não sabia para onde levaram. Irmãos, a sensação de arrependimento, que talvez dissesse assim, o texto não diz, eu estou conjecturando, se eu tivesse aqui, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse perdoado, se eu tivesse dado a mão em vez de eu ter julgado, se eu tivesse dado um sorriso em vez de eu fechar a cara, se eu tivesse perdoado em vez de eu estar renegando ela, a coisa seria diferente. Está entendendo? Levante a mão e diga glória. A Bíblia diz que ele chora, 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 chora. E é assim que a gente faz. Porque quando a notícia vem, a primeira coisa que você faz é perder o chão, chorar copiosamente. Só que tem um porém. Você se esquece de um detalhe: Deus não chama ninguém para perder. Você entendeu? Deus não chama ninguém para perder. A Natália gosta disso, você entendeu? Aleluia. Eles se esqueceram de um detalhe: Deus não vai apanhar Samuel, fazer Samuel encher chifre, atravessar e ir até Ramá para ungir Davi a rei, para tudo que Deus sonhou, tudo que Deus projetou para Davi, por causa de a falta de percepção de Davi, e tudo por água abaixo. Não entendeu? Não, eu vou te explicar. Você está no vale, está na prova, a enfermidade na sua mente talvez esteja aí na sua mente. Você está dizendo que está na crise, você está dizendo que talvez não vá dar certo, e Deus está dizendo: tem um porém, eu te escolhi. Só quem Deus escolheu, levante a mão e diga glória a Deus e aleluia. Você pode não ter agora, mas a provisão de Deus vai chegar para você, para a sua vida. Não chora, não desespera. Quem acredita nisso? Levante a mão e glorifique a Deus. Qual é o segredo, pregador? Está aqui. O texto vai dizer que no versículo de número 6, depois que ele chora, o texto vai dizer que Davi se reanimou no Oh, meu. Tem gente se reanimando aí em tanta coisa. A crise vai passar, o governo vai melhorar, não, vai dar certo isso aqui. Tem gente depositando esperança em tanta coisa. Meu irmão, deixa eu te dar uma notícia que talvez você não goste muito. Sei que você pode ser democrata, você pode ser o que for, mas deixa eu te falar: se você não tiver esperança e não estiver se reanimando em Deus, não vai adiantar de nada. É noite de você se reanimar no Senhor. Ei, se tem uma coisa que dá para se reanimar, é em Deus. Você acredita nisso? Diga aleluia. Sabe aquele marido cachaceiro que não quer nada, te atribula quando tu sai daqui e chega em casa, diz que igreja não é lugar de crente? Sabe aquele filho mal criado que está perdido, está nas drogas? Sabe aquela filha que está na prostituição, que para você e para a vizinha está perdido? Deus está mandando dizer para você: é noite de se reanimar no Senhor. Pode estar perdido, podem ter levado, mas é noite de você se reanimar no Senhor. Cadê quem vai se reanimar no Senhor? Sabe por quê? O diabo não pode roubar aquilo que Deus já decretou sobre
sobre a sua vida. Quem acredita? Levante a mão e diga glória a Deus e aleluia. É porque o que atrapalha a gente é o tempo. E sabe que às vezes isso é bom acontecer? Eu estou aprendendo tanto, irmãos, vocês não têm noção. Eu estou aprendendo tanto a confiar no Senhor, que às vezes eu mesmo falo: meu Deus, como é que eu estou conseguindo? Mas é a graça. Não é confiar só na palavra verbalizada. Não, assim é fácil. Mas é você confiar ali, irmãos, esperando mesmo em Deus. Glória a Deus. E aí, só para você entender, quem olhava para essa situação era derrota. Quem olhava para essa situação, é o fim. E aí a gente foi estudar, a gente foi, Senhor. Aí Deus me mostrou, dentro desse texto, 4 lições de uma derrota. Tem lição de uma derrota? Tem. Ei, meu irmão, você pode ter sido derrotado nesse combate, mas você não perdeu a guerra, não. Você foi derrotado, entendeu? No combate, mas a guerra não. A guerra não. E aí o texto, irmãos, vai nos ensinar a primeira lição de uma derrota. Sabe por que às vezes a gente está perdendo? Sabe por que muitas das vezes a gente está, como diziam os mais velhos, eu disse isso sexta-feira, dando murro em ponta de faca? É porque a gente despreza as astúcias do adversário. Tem gente aí, eu estou pisando na cabeça do inimigo, pula, baixa. Mas sabe o que é que o texto diz? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Observação que embaixo Cristo está dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas para você ter vida e vida com abundância, tem que estar inserido no que está em João 15 lá: se as minhas palavras estiverem em vós, se vós estiveres em mim, tudo quanto pedir ao meu Pai, Ele ouvirá e fará. Ei, se você não estiver ligado na videira, não vai dar certo não, filhão. Você vai ficar no vale e vai ficar na prova. É noite de se achegar ao Senhor. Quem entende isso, diga aleluia. Não despreze a astúcia do adversário. Sabe quem era esse povo que tacou fogo em Ziclag? Eram os amalequitas. Povo que lá atrás Davi havia lutado. Povo que lá atrás Deus ordenou a Saul que exterminasse todo mundo, até o rei Agag. E ele, com olho grande no despojo, não fez como Deus mandou. E aí quando Davi saiu, no momento de falta de percepção, eles pensaram assim: Davi não está lá, os valentes de Davi não estão lá, só está mulheres e crianças. Vamos entrar lá e vamos destruir. Só que eles se esqueceram de um detalhe: o Deus de Davi estava lá para chorando da nação. Pregador, por que o Deus de Davi estava lá? Porque quando Davi militava e guerreava, ele muitas das vezes matava por orientação de Deus. E aí os inimigos vieram, tacaram fogo, destruíram tudo. Mas o texto vai dizer: mas ninguém morreu, nem alto, nem baixo, nem pequeno, nem grande. Está entendendo? Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte: que isso aqui é esperança. Se não morreu, ainda há esperança. Tem gente que está matando, colocando dentro do caixão quem está vivo. Só porque se perdeu, está longe, está sujo, não quer isso, não quer aquilo, está morto, está nada, querido. Está vivo para Deus é uma questão de detalhe. Eu não sei qual é a situação, qual é o seu parente, mas para Deus está vivo, tem esperança. Levante a mão e diga glória a Deus e aleluia. Por que, pregador? Porque Jó capítulo 14 verso 7 vai dizer bem isso: que a esperança para a árvore que se for cortada, ainda que o seu tronco apodreça, aos cheiros das águas começará a brotar os seus ramos e não cessarão os seus renovos. O que é que Deus está falando? Está morto na sua boca, mas através do poder e da palavra de Deus vai viver, vai voltar para a sua mão, para a sua casa. Quem acredita, diga glória a Deus e aleluia. Mas não despreze as astutas do adversário. Não despreze. Segunda lição: não se abandona os seus
nos momentos de guerra. Infelizmente isso dói o que eu vou dizer, mas está acontecendo dentro das nossas igrejas um individualismo muito grande, irmãos. É uma luta, uma busca, uma procura pelo eu tenho que fazer, eu tenho que chegar, eu tenho que acontecer. E os seus, não é só as suas famílias não. Os seus é a igreja, é os irmãos. Mas é abraçar mesmo, é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram. Eu não estou aqui desabafando não, porque há tempos eu disse aqui que eu louvo a Deus, que eu me senti amado e acolhido. Porém, se eu não me sentisse, eu falaria também. Eu sou muito sincero, que eu sou aqui, eu sou em casa, eu sou lá fora, eu sou isso aqui que você está vendo. E alguns detalhezinhos que é particular eu não vou lhe dizer. Mas está faltando isso. Segunda lição que eu aprendo é essa: não se abandona os seus no momento da guerra. Tem mãe que olha e diz assim: não tem mais jeito não, pastor. Esse menino, só Jesus, só Deus. Tem pai que diz assim: não, já falei, ele não quer ouvir. Ei, não se abandona. Estamos vivendo uma guerra. Satanás está procurando de todo jeito. Mas eu já fiz de tudo. Faz mais. O texto diz que se o teu irmão te pedir para andar uma légua, você tem que andar quanto? 2. O problema é que você e eu achamos que a gente já fez demais, quando na verdade a gente não fez nada. Quer um exemplo? Que não se abandona? Sabe o que acontece? Olha o que está escrito em Ruth 1, verso 16. Diz, porém, Ruth: não te irrites para que te deixe, e não se afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ei, escute, se uma mulher tão simples, que não fazia parte da nação, vai entender isso, por que é que a gente não entende? Ei, meu irmão, dá a mão ao teu irmão nessa noite aí, diga para ele: eu estou contigo, não te deixo, não te largo. Se o inimigo pensou que ia te abater, está enganado. Estamos juntos na oração, estamos juntos na comunhão, e aí Deus se agrada, o Espírito Santo pode trabalhar. Levante a mão quem está entendendo isso, diga glória a Deus e aleluia. Mas não abandona os seus no momento da guerra. Deus vai honrar o teu labor. Aleluia. Se abandone, irmão. Aqui, Esther, capítulo 4, verso 14. Deus colocou ela lá. Sabe o que o tio dela vai dizer para ela? Não enche esse negócio, mas se tu não quiser, salvação e livramento para o povo virá de outra parte, porém tu e a tua família perecendo nesse negócio. Está entendendo isso? Sabe por que às vezes pode acontecer de a gente perecer? Porque em vez de a gente estar junto da batalha, a gente se afasta e diz assim: não, essa guerra não é minha, esse negócio não é meu não. Aí o irmão está sofrendo, está perdendo na guerra lá. E eu ouvi aqui ainda hoje, o pastor Hélio falou sobre as mãos levantadas e não faz nada, irmão. Está olhando o negócio apertar, o caldo engrossar, a chapa esquentando no ditado popular, e está dizendo assim: ele procurou prova, é com ele mesmo. Não, ei, meu irmão, para com isso, não abandona os seus no momento da guerra não. Nós somos um exército só, uma igreja só. Não vai subir Evade, não vai subir Vila da Penha, a Devip, não vai subir Silas Malafaia, vai subir uma igreja unida, lavada, amorosa no sangue do Cordeiro. Aqueles que militam a mesma milícia, levante a mão, diga glória a Deus e aleluia. A gente precisa entender isso. Terceira lição que eu aprendo com isso: o texto vai dizer que eles choraram até não poder. Até não poder? Aí tem gente, presbítero, fica chorando a vida toda. Aí, meu irmão, você não chora não? Choro. Você até brinca lá em casa comigo, hein? Tem uma música de um camarada aí que diz que homem não chora, né? Não chora o quê, irmão? Chora. Chora. E chora igual eles choraram, copiosamente. Sabe por causa de quê? Homem não é feito de pedra não, querido. Tem coração, tem sentimento. E quando o negócio aperta, chora.
Mas o texto vai dizer, ou bem melhor, eu vou melhorar. Eclesiastes 3 diz que há um tempo debaixo dos céus, nesta terra, determinado por Deus para todas as coisas. Tempo de chorar e tempos de... Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, mas levanta a tua mão, porque eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu sou profeta de Deus. Você pode estar chorando hoje, se arrumou, está sorrindo aqui, mas por dentro pode estar chorando, cheio de preocupação, cheio de porquê, disse-me disse. Deus está mandando dizer para algumas pessoas: o tempo de sorrir vai chegar. O que é que eu faço? Só glorifico o meu nome e confia. Só glorifica meu nome e confia. Só glorifico o meu nome e confia. O tempo de sorrir vai chegar. Levante a mão quem toma posse, diga glória a Deus.